Irmã maravilhosa que saiu ao seu lado, dê um abraço nessa irmã. Diga para ela que bom que você está aqui adorando ao Senhor. Amém, glória a Deus. Que bom que você veio. Aleluias. Eu tenho certeza que o Senhor tem coisas grandiosas para as nossas vidas nessa tarde. Amém. Glória a Deus. Eu convido aqui à frente a pastora Aurora. Ela estará dando abertura ao nosso congresso regional. E fique preparado para o que Deus vai falar ao seu coração nessa tarde. Amém, glória a Deus. Boa tarde, preciosas do Senhor. Tem uns preciosos também do Senhor aqui, né? Glória a Deus, aleluias. Estamos muito felizes de receber todos os irmãos aqui. Que Deus abençoe cada um, no nome de Jesus. É uma alegria muito grande estarmos aqui, né? Em mais um congresso regional. Isso alegra muito o nosso coração. E Deus abençoe cada um, né? Que se prontificou, né? Aceitou o convite para estar aqui junto conosco. Nós somos muito gratos. Deus abençoe cada um, no nome de Jesus. Amém? Vamos ler então lá em Isaías 54, né? O tema do nosso congresso. Amém? 54, 11. Parte B, Isaías 11, 54, parte B, glória a Deus, glória a Jesus, aleluias. Eu tenho certeza que Deus vai operar maravilhas aqui hoje, que os céus vai se abrir neste lugar aqui, no nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas aqui, no nome de Jesus. Amém? Isaías 54, 11, parte B, diz assim: Eis que eu assentarei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre as safiras. Amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Feche seus olhos no nome de Jesus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graça, ó Pai amado, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de estar aqui para te louvar, para te glorificar, para te engrandecer, para te cultuar, Senhor, para nós dançarmos na tua presença, Senhor. Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor escolheu cada um para estar aqui nesta tarde, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus de glória, ó Deus de poder. Queremos colocar em tuas mãos, amado Deus, este congresso, ó Pai amado. Deus maravilhoso, que o Senhor venha tomar cada um em tuas mãos, Senhor amado, e que o Senhor venha abençoar cada um, que o Senhor esteja abençoando os ministérios de louvor, que o Senhor esteja abençoando as danças, ó Pai, as apresentações, ó Pai, que tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai, que o louvor venha chegar diante do trono da tua graça, meu Pai, no nome de Jesus, ó Deus de glória, ó Deus de poder. Tu és maravilhoso, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, fica à vontade, Senhor, no nome de Jesus. Ocupe o teu lugar de honra, Senhor, nas nossas vidas aqui neste lugar. Que o teu Espírito Santo esteja a passear aqui neste lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abre os céus aqui neste lugar, Senhor. Abre os céus, meu Pai, em nome de Jesus, e venha nos embriagar com teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado. Em nome de Jesus, nós entregamos em tuas mãos, ó Pai, tudo que for feito aqui, que seja feito para a honra e para a glória e para o engrandecimento do teu santo nome. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Pode continuar de pé. Nós vamos agora nos preparar para receber as bandeiras. Amém. Glória a Jesus. Eu convido a nossa missionária Elzi, que estará entrando com a bandeira do Brasil.
Aleluias. Dessa nação que nós amamos, onde o Senhor nos plantou. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang Convida a pastora pra Helena disfarçar. para entrar com a bandeira de Israel, Pode alguém quer duvidar, a nação escolhida pelo Senhor, a nossa missionária sei que há Catiane. um Deus a me Glória a guardar, e eu tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Pastora Helena com a bandeira de Minas No Gerais. silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Missionária Joana Dark, Ó, dá-me entrando com a bandeira de Contagem, beber onde está localizada a sede internacional da Missão Evangélica Betel. da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era. E a missionária Isabel, entrando com a bandeira de Minas Gerais, da Missão Evangélica Betel. Glória a Deus. Crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluias. Convido a todas a se colocarem em posição solene para que possamos ouvir o hino do Brasil. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza.
pátria pagada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá para o que os tempos estrelado. E digam, vende louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Você pode louvar o Senhor mais uma vez com suas palmas. Glória a Deus. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãs, o tema do nosso congresso esse ano é que nós somos preciosas para o Senhor, preciosas aos olhos do Pai. Amém? Nunca se esqueça disso. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te conhece, Ele te vê. E eu tenho certeza que nessa tarde o Senhor quer falar ao seu coração. Então abra o seu coração para o Senhor. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Está agora disponível para sentir a presença do Espírito Santo aqui na sua vida. Abra os seus lábios, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a dizer palavras de adoração ao nosso Deus. Comece a dizer, Senhor, eis-me aqui, ó Deus, para te louvar, para te exaltar. Eis-me aqui, ó Deus, eu quero sentir a tua presença nessa tarde. Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma. Pai, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Mas eu quero, ó Deus, sair daqui renovada, ó Deus, cheia de unção. Se você chegou aqui nessa tarde desanimada, triste, se você teve um sábado difícil, eu quero te dizer que o Senhor Ele vai renovar as suas forças nessa tarde. O Senhor tem algo novo para a sua vida nessa tarde. Tem uma nova unção. Receba na sua vida e louve o nome do Senhor. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Eu vim para te adorar, eu vim para dizer, ó Deus, que eu te amo. Que não há outro como o Senhor, Tu és o Deus incomparável. Santo é o Teu nome, ó Deus, nós te amamos. Nós te adoramos, ó Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluias. Santo Tu és, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, ó Deus. Aleluias. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para fale com o Senhor. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor.
totalmente amável, Senhor. Totalmente Aleluias. amável, Totalmente digno, és maravilhoso. para Diga mais uma vez, eu vim para adorar-te. Vim para Sim, Senhor. prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, Totalmente digno, és maravilhoso para mim. Santo, santo é o nome do Senhor. Ele é digno de ser adorado. Oh, aleluias! Glória a Deus. Já podemos começar a sentir o calor do Senhor aqui neste lugar, amém? Aleluias, uma chuva de vitória, de bênção está sobre as nossas vidas e vai encher este lugar. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluias. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. É o quê? Pra fazer enfermidade desaparecer nessa tarde, em nome de Jesus. o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. Fala com o Senhor. E nesse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. Porque é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção das mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, Desse lado tem vitória. aqui na frente tem irmãos sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Você crê nisso? Você toma posse do que o Senhor tem para a sua vida nessa tarde? Aleluias. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo e já fez enfermidade desaparecer. Que já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus.
essa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Aleluias. Esse é só o começo. Amém? O tempo de luto acabou. O tempo da vitória chegou nas nossas vidas. Amém? Pode celebrar, pode adorar, porque esse é o tempo de vitória. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Deus. Aleluias. Declare na sua vida. Diga assim: começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Começou e não vai acabar. O tempo chegou e o quê? E só vai melhorar. Só vai melhorar. Nós cremos nisso, Senhor. Diz assim então: o tempo de luto e o tempo de dor. Avisa, avisa ao povo que a tristeza acabou. O noivo e a noiva, o encontro nos céus. A igreja, o cordeiro, a festa de Deus começou. Chegou e só vai melhorar. Começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Só vai melhorar. Vai brilhar, vai brilhar. Tua luz vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Tua luz vai brilhar. Santo é o nome do Senhor. Profetiza então: o tempo de luto e o tempo de dor. Pode avisar? Avisa ao povo que a tristeza acabou. O noivo e a noiva, o encontro dos céus. A igreja, o cordeiro, a festa de Deus começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Só vai melhorar. Vai brilhar, vai brilhar. Tua luz vai brilhar, vai brilhar.
vai brilhar. Glória a Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Se você ainda não entendeu o que o Senhor quer fazer aqui nessa tarde, eu te convido a dizer: Senhor, abra os olhos do meu coração, porque eu quero entender, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ser transformado, Deus. O nosso tempo ele é tão precioso, por isso nós não podemos perder tempo. E por isso é necessário que nós venhamos a pedir: Senhor, eu quero aproveitar cada minuto neste lugar para sentir a Tua presença, para ser cheio de Ti. Permita que o Senhor fale ao seu coração. Santo Tu és, ó Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aleluia, Santo Tu és, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você pode clamar então: glória, 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 glória. Jesus.
Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te amamos, ó Deus. Oh, Pai, Tu és santo. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Louva Ele com suas palmas. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Amém. Glória a Jesus. Antes de nós sermos abençoados pelas irmãs de Moeda, nós vamos fazer um pequeno sorteio. Amém? Todas receberam o papelzinho? Não? Quem não recebeu, levanta a mão, que as irmãs vão estar providenciando. Amém? Se nós somos preciosos, nós temos que ser presenteadas. Amém? Está ouvindo? Maridos, namorados, preciosas, gostam de ser presenteadas, viu, pastor? Aleluia. Amém, irmãs? Todas receberam? Glória a Jesus. A nossa pastora Elane vai nos ajudar. A irmã que está com o número 98. Alguém? Não? A Ana, amém. Vamos louvar o Senhor com nossas palmas. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. A preciosa de número 14. Cadê a preciosa de número 14? Não tem? Então, a preciosa de número 84. Não tem? A preciosa de número 19. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluias. A preciosa de número 20. Não? Amém. Glória a Deus. Louve o Senhor com suas palmas. Glória a Jesus. Vamos para o último número dessa parte. Amém? A preciosa de número 9. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Que Deus abençoe. Aleluias. Vamos ser ministradas agora pelas amadas irmãs de Moeda. Amém? Maria, vem me ajudar. Vamos preparar um jantar. Pro mestre tem que ser perfeito, sem nenhum defeito. Vem me ajudar. Marta, eu preciso ouvir cada palavra de Jesus. Eu tenho que me assentar e aos seus pés ficar. Me deixe adorar. Maria, do que adianta adorar e nada mais fazer, se o mais pesado é arrumar a casa, perfumar pra Jesus receber? Marta, não é bem assim. A boa parte é lhe ouvir. Eu só preciso adorar. Me deixa aqui ficar. Me deixa aqui ficar. Maria, eu vou falar com ele. Quem sabe assim você vem. Me ajude a arrumar a casa. Depois de tudo pronto, eu vou adorar também. Porém, Jesus disse: Marta, esses afazeres todo dia tem. E Jesus deixou bem claro ali a sua posição.
que o trabalho só será completo se acompanhado de adoração. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. Então eu quero arrumar a casa, perfumar. Eu vou me render e a seus pés ficar. Vou te ajudar a pôr na mesa e servir o pão. Vou derramar a minha alma em adoração. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. Veja a glória de Deus aqui neste lugar. Veja a glória de Deus aqui neste lugar. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. É hora de adorar. Amém, glória a Deus, que Deus continue abençoando. Amém, as irmãs lá de Moeda, que mensagem maravilhosa, né, irmãs? Muitas vezes a gente fica tão atarefada em casa, é com o menino, né, se acorda de manhã, já tem tanta de coisa para fazer, quando vê o dia já acabou, e a gente às vezes não tira aquele tempinho para falar com o Senhor. Amém, que possamos escolher sempre a melhor parte, que é adorar ao Senhor, que é servir ao Senhor, que é buscar ter intimidade com Ele, amém? E nós chegamos num momento muito especial, eu convido aqui a pastora Maiane. Glória a Deus. Nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar aqui a missionária Marcela para fazer oração pela vida da pastora Maiane. Amém? Fique de pé sobre o seu lugar. Estenda aqui as suas mãos. Vamos abençoar essa vida, que ela seja um vaso usado pelo Senhor e que ela possa dizer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, vamos abençoar, né? Essa aqui já é mais do que abençoada. Que Deus venha derramar renovo sobre a vida dela, sobre cada uma, em nome do Senhor Jesus. Grande Deus, eterno Pai, Deus soberano, Deus maravilhoso. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, ó Pai, por essa tarde que o Senhor nos permitiu estarmos aqui para louvarmos o nome do Senhor. Deus, e agora diante do Senhor, ó Pai, pedimos a cobertura, Pai, sobre a vida da pastora Maiane, que o Senhor venha usar dessa boca, Pai, para transmitir para nós aqui nessa tarde, ó Pai, aquilo que o Senhor trouxe, ó Pai, aquilo que o Senhor vai entregar. Deus, usa da tua filha, usa dela, Pai. Coloca a unção cada dia mais, ó Pai, sobre a vida da pastora Maiane, no nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos. Que o Senhor Jesus possa te alcançar neste momento. Que a paz que excede a todo entendimento
possa invadir o mais profundo da tua alma. Aquele lugar que ninguém pode chegar. Aquele lugar que nem o teu amigo mais íntimo pode conhecer. Aquele lugar que nem o teu cônjuge pode alcançar. Mas que o Espírito Santo de Deus nessa tarde possa preencher no seu coração todas as lacunas, todos os vazios existenciais. Que o Espírito Santo de Deus, nessa tarde, possa ministrar sobre a sua vida, que eu diminua, mas que Ele cresça. E que tudo seja para Ele, a glória dEle, tudo pertence a Ele. Que eu seja apenas um canal de bênção para restaurar vidas aqui nessa tarde. Que eu seja apenas um canal de bênção para que você alcance a cura interior. Em nome de Jesus. É o que eu profetizo sobre a sua vida nessa tarde. Abra sua Bíblia comigo lá em João. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, mulher maravilhosa, mulher linda. Dê um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado. E profetiza sobre a vida dela. A bênção do Senhor seja completa na sua vida nessa tarde. Em nome de Jesus. Aleluia. João, no capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Amém? João, no capítulo 4, diz assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Fala assim comigo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Eis que quase a hora sexta, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Assenta no seu lugar. Aleluia, Espírito Santo. O Senhor é o meu amigo mais íntimo. E nos momentos mais difíceis, nos momentos de mais adversidades, é o Senhor que está comigo. E nessa tarde, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que seja feita a tua vontade, seja feita da tua maneira, seja feito da tua forma, Senhor. Aleluia. Conta-lhe a história que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas ali não era um caminho de costume. Por quê? O caminho que eles tinham costume de passar ou era pelo Jordão, ou era pela Pérea. Só que aquela mulher tinha um vazio existencial que não se preenchia. Aquela mulher já tinha tido vários relacionamentos, todos frustrados. E dentro da alma daquela mulher gritava por socorro: eu quero ser curada, eu preciso ser curada. E Jesus, em uma das suas missões, ele ouviu o grito da alma daquela mulher. Aquela mulher tinha sede, mas não era sede de água, era sede de águas vivas. E a Bíblia nos relata que Jesus, ele é a fonte de águas vivas. E aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Só que o nosso problema é que nós buscamos tantas fontes para preencher o nosso vazio existencial. E muitas vezes estamos diante da fonte que é Jesus. E estamos com a nossa alma sedenta.
sedenta por um vazio existencial, que não se preenche a não ser com a vontade do Deus Todo-Poderoso, a não ser com o vazio existencial quando você se prostra em adoração, em humilhação, e verdadeiramente você tem um encontro com Jesus. Aquele encontro foi marcado, muitos perguntavam, mas como que pode Jesus falar com a mulher samaritana? Porque judeus não se comunicavam com os samaritanos. Era como se eles tivessem uma rixa, samaritanos de um lado e judeus do outro. Não eram amigos íntimos, não andavam juntos. Mas aprove ao Senhor dizer àquela mulher: dá-me de beber. Jesus não tinha cântaro, Jesus não tinha copo. Como que ele poderia beber no cântaro da mulher samaritana? Não se comunicavam. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher de Sicar, ela tinha ido ao poço. Aquela mulher tinha um vazio existencial e com certeza era por volta do meio-dia que ela ia tirar água. Por que que essa mulher não ia de manhã? Porque com certeza ela era recriminada pela sociedade. Com certeza essa mulher tinha um complexo de inferioridade muito grande. Essa mulher tinha uma baixa autoestima muito grande. E essa mulher com certeza era repreendida por toda a sociedade. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. E ela possuía muitas razões para ter uma autoestima baixa. Além de ser de um sexo inferior, como aquela cultura considerava as mulheres. Homens só conversavam com mulheres da sua própria família. E aquela mulher pertencia a uma outra raça inferior. Judeus desprezavam os samaritanos por serem seres mestiços. E além disso, conhecida por sua manifesta imoralidade, porque aquela mulher já tinha sido casada 5 vezes. E no momento em que teve um encontro com Jesus, vivendo com um homem que não era seu marido. E Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, no versículo 11, diz assim: e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondendo lhe disse: qualquer que beber desta água, nunca mais terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, porque é uma fonte de águas vivas, salteará por toda a vida eterna. Se você tem sede, Jesus é a fonte que sacia a tua alma nessa tarde. Se você tem sede espiritual, se você já buscou tantos recursos e continua se sentindo vazio, eu te convido nessa tarde. Jesus quer preencher os vazios existenciais da tua alma. Aleluia. Aquela mulher achava que tendo relacionamentos lhe preencheria aquele vazio. Ela pensava que se tivesse mais um marido, preencheria as lacunas existenciais, preencheria sua baixa autoestima, preencheria o seu complexo de inferioridade. Mas tudo era inútil. Quando aquela mulher teve encontro com Jesus, somente o Espírito Santo de Deus pode preencher o vazio existencial da tua alma. Somente o Espírito Santo de Deus tem cura para o teu vazio existencial. Somente o Espírito Santo de Deus pode saciar a tua fome, a tua sede. A mulher samaritana não sabia que padecia desse mal chamado vazio existencial. Ela procurava respostas em relacionamentos frustrados. Casou-se 5 vezes e não conseguia ser bem-sucedida em nenhum dos seus relacionamentos. Sua alma tinha sede, gritava por socorro, era desesperador.
Ela sofria da estigma da rejeição. O que é estigma da rejeição? É um complexo de inferioridade. Ela sentia a discriminação da sociedade. Ela sentia o comportamento dentro de si de rejeição. Ela sentia o distanciamento social daquela sociedade. Nos campos da psicologia e da psicanálise, o complexo de inferioridade é um sentimento que a pessoa se coloca numa posição inferior a outros. Ela se sente menor, ela consegue emergir de uma inferioridade, ela tem uma baixa autoestima. Eu convido você nessa tarde, que o Senhor Jesus possa preencher o mais profundo da sua alma, em nome de Jesus. Talvez por muitos lugares você procurou ter paz. Talvez por muitos lugares, talvez vários relacionamentos falidos. Talvez muito complexo do seu passado, da sua infância, da sua juventude. Talvez você tenha 10 anos de evangelho, 20 anos, 30 anos, mas aquele vazio continua ali. Porque o vazio, eu aprendi, entendi que o vazio ele só é preenchido quando estamos no centro da vontade de Deus. Não importa quantos anos você tem de ministério, não importa quantos anos você se batizou, não importa quantos anos você está dentro da missão evangélica Betel, não importa quantos anos você é uma pastora, você é um levita, não importa quanto tempo você tem de evangelho. O que importa para Jesus é se você teve verdadeiramente um encontro com Ele. E se você ainda não teve um encontro com Ele, eu te convido nessa tarde. Jesus é a fonte. E Ele diz para você nessa tarde: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Permita ao Espírito Santo de Deus nessa tarde saciar a tua fome espiritual, a tua sede espiritual. E Jesus disse àquela mulher: mulher, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirar. Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis, é em Jerusalém o lugar que se deve adorar? E Jesus lhe respondeu: mulher, crês que a hora vem, e que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas adorarei e sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que o adorem. Deus, Ele é espírito e importa com os que o adorem em espírito e em verdade. Tem adorador aqui nessa tarde? Tem adorador aqui nessa tarde? Se tem adorador aqui nessa tarde, aplauda ao Senhor nessa tarde, porque Ele quer te impactar de maneira sobrenatural. Aleluia! Ele quer te impactar como ninguém conseguiu te impactar até hoje, como ninguém conseguiu te impressionar. Mas é necessário esvaziarmos de nós mesmos, porque para ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, não tem como Ele preencher quem está cheio. O Espírito Santo de Deus só preenche aquele que está vazio. E se você tem fome e sede de justiça, o momento exato e oportuno é hoje, para que você seja cheio. Deixa o Espírito Santo de Deus preencher as lacunas do teu coração nessa tarde. Permita que o Espírito Santo de Deus venha te impactar de maneira sobrenatural.
para que você venha ver um divisor de águas na sua vida. O antes e o depois. O tempo de traumas, o tempo de complexo de inferioridade, o tempo de rejeição, o tempo de humilhação, e que você possa ver a sua história ser mudada pelo Deus que pode mudar a tua história, e que você possa ser cheio, 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 até transbordar, que não seja pela metade, mas que você possa ser cheio a ponto de impactar outros. A ponto de impactar outros. Eu tive muitos sonhos frustrados. Tive uma infância dolorosa, cheia de traumas, marcados por rejeição, marcados por baixa autoestima, marcados por rejeição, por humilhação, por traição. E só Jesus pôde preencher o vazio da minha alma. Só Jesus pôde preencher o complexo de rejeição de um filho que é abandonado pelo pai. E esse filho demora quase 30 anos para autorizar o perdão no coração. E falar: Jesus, eu quero perdão. Eu quero perdão. Porque Jesus, Ele só faz da sua vida quando você abre as portas para Ele entrar. O complexo de inferioridade não pode te impedir de ser uma bênção na tua igreja. A tua baixa autoestima não pode ser impedimento para que você seja alguém usado por Deus. Você pode ter complexos, você pode ter traumas, você pode ter muitos outros problemas, mas Jesus, Ele quer te encher nessa tarde e fazer de você um ganhador de almas. Ele quer preencher as lacunas espirituais da tua alma nessa tarde, as mazelas da tua alma, o teu complexo de inferioridade. Quantos traumas da sua infância, quantos traumas de relacionamentos, mas Jesus veio nessa tarde para que você tenha vida, e vida com abundância. A vida que Jesus tem para te dar nessa tarde não é uma vida miserável e desgraçada, mas é uma vida de vitórias, uma vida triunfante no Senhor, uma vida próspera e abençoada. Seja cheio de Deus nessa tarde. Seja cheio, seja cheio, seja cheio até transbordar. Aleluia. E aquela mulher dizia para Jesus: mas eu não tenho marido. Como assim? Mandou chamar o marido, ela não tinha marido. E que o agora tinha, não era seu. Jesus conhecia o interior daquela mulher, a intimidade daquela mulher. Os discípulos com certeza ficaram assustados e assombrados. Por que Jesus deu importância para uma mulher tão medíocre, tão miserável? Jesus, Ele não está preocupado com a tua classe econômica. Ele não está preocupado com quantos diplomas você tem na sua casa, se é de doutorado. Ele não está preocupado com o teu título ministerial, mas Ele está preocupado em saber se há sinceridade. Se tem sinceridade, independente de quem você é, independente de quem você foi, independente da posição que você ocupa hoje, deixa Ele habitar na tua vida. Ele quer preencher o vazio existencial da sua alma. Em Mateus 16, 24, diz assim: que aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga a Jesus. Mas o que é necessário para receber cura? É necessário estar no centro da vontade de Deus. É necessário ter aliança com Deus. É necessário fazer renúncias, negar o meu eu, negar a minha vontade. É necessário perdoar. Porque se você não consegue perdoar o teu irmão, como que você vai amar Jesus? Se você não consegue perdoar aquele que pisou no teu calo, aquele que te humilhou, como que você vai amar Jesus? A falta de perdão é como se fosse uma barreira entre a sua adoração e Deus. Não adianta, querido. Não tem como você, com o coração cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, adorar verdadeiramente. É necessário perdoar. E se você quiser seguir a Jesus,
negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga a Jesus. Em Isaías, no capítulo 53, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades tomou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz interior, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas tuas pisaduras, nós já fomos sarados. Bate aí no teu coração e diz assim: pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. Você recebe? Pessoas feridas ferem pessoas. E pessoas curadas curam pessoas. A ferida emocional pode começar com uma agressão, um abuso sexual, uma rejeição, uma perda. A maioria das feridas são abertas quando ainda somos crianças. E a maior parte das vezes, dentro da nossa família. A maior parte das vezes. Muitas outras feridas são abertas por relacionamentos. Pessoas que às vezes você se apega muito. E de repente, da noite para o dia, a pessoa diz para você assim: eu não te amo mais, não quero mais, não dá mais. Feridas da rejeição. Causando assim uma depressão, uma ansiedade, uma baixa autoestima ou um complexo de inferioridade. Quando falamos sobre cura interior, falamos sobre cura da alma. Quando nos convertemos, o nosso espírito ele é vivificado pelo Santo Espírito de Deus e é curado da culpa do pecado, que é o pecado adâmico. Este é o maior milagre de Deus. Estar livre dos meus pecados para ter comunhão com Deus. Mas na nossa alma ficam feridas, lembranças, traumas do passado. E o sofrimento, ele tem um propósito: sensibilizar-nos para que Deus nos use de forma grandiosa. Você quer ser cheio de Deus? Você precisa ser cheio de Deus. Até transbordar. Fala assim, até transbordar. Vira para a direita e para a sua esquerda e fala assim: seja cheio até transbordar. Seja cheio nessa tarde até transbordar. Talvez muitos olharam para aquela mulher e disseram assim: não tem jeito para isso mais. Isso nunca vai virar crente. Isso nunca vai chegar até Jesus. Sabe aquele que te humilhou? Sabe aquele que olhou para você, não acreditando nos teus sonhos, não acreditando no teu ministério? A última palavra na minha vida e na sua vem dele. A última palavra vem dele. Não importa quantos já se levantaram para entulhar os teus sonhos. Não importa quantos se levantaram para impedir o chamado de Deus na tua vida. Não importa quantos se levantaram para destruir os sonhos de Deus para a tua vida, para o teu ministério. O que importa é que Jesus te chamou. E Ele não pergunta como você está. Ele não pergunta qual a sua posição. Ele não pergunta como você está nessa tarde. Mas Ele fala com você: se tem sede, vem a mim. Porque da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sacia nessa tarde. Sacia nessa tarde. Em nome de Jesus. Toda a existência do passado. Todo o passado de sofrimento sobre a tua vida. Todos os traumas de relacionamentos. Eu profetizo nessa tarde. O Senhor te cura. Em nome de Jesus. Deus tem falado muito comigo de sonhos durante toda essa semana.
E a pastora Aurora, ela nunca soube que o meu sonho era pregar num congresso de mulheres. A pastora Aurora, ela é minha pastora, minha tia, minha intercessora nos momentos mais difíceis, minha amiga. Eu posso dizer isso da pastora Aurora, porque eu tenho certeza que é uma grande mulher de Deus. E a pastora não sabia que eu tinha um sonho de pregar. E o Senhor me fez uma promessa há muito tempo atrás, que o Senhor me usaria para a cura espiritual. E eu falei com o Senhor, é uma confirmação, e o Senhor hoje cumpre na minha vida uma promessa. Se foi Deus que te prometeu, espere o tempo dele, do jeito dele, no momento certo, Ele fará. E por muitas vezes eu tentei fugir do meu chamado. Eu nunca sonhei em ser pastora, sempre amei ser levita, mas eu nunca sonhei em ser pastora. E um dia eu estava indo fazer uma visita em uma das empresas que eu presto serviço. E o Senhor na BR-381, Ele disse assim para mim, era por volta de 9 horas da manhã: aceita o teu chamado. E eu fingi que ninguém estava falando comigo, só estava eu e ele dentro daquele carro na BR, próximo da Petrobras. E o Espírito Santo disse novamente: aceita o teu chamado. Eu tive que desviar a minha rota. Eu fui parar lá naquele monte da ABB, me prostrei diante do Senhor naquele monte. E falei: Senhor, estou aqui, o que queres de mim? Estou aqui para aceitar o teu chamado. Desde aquele momento, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Eu sofri a minha vida inteira com baixa autoestima. Eu sofri a minha vida inteira por uma rejeição de um pai que me abandonou, por uma mãe que teve vários relacionamentos e ela sempre priorizou os relacionamentos do que os filhos. Eu vivi sempre com esse complexo de rejeição dentro de mim. E por 30 anos eu orava e a minha oração era sempre a mesma: Senhor, eu quero ser curada. Muitas vezes eu me prostrava sem motivos. Muitas vezes eu chorava, a lágrima descia, porque na minha alma tinha um vazio existencial que nada preenchia. Relacionamento não preenche vazio espiritual. Carro não preenche vazio espiritual. Sua posição, sua faculdade, nada pode preencher o vazio espiritual que só Deus preenche na tua vida. Eu me sinto curada de todo complexo de rejeição, de todo complexo de inferioridade. Eu me sinto curada para a glória de Deus. E se você nessa tarde precisa de cura, o Espírito Santo de Deus que me curou, Ele te cura nessa tarde, para que você seja um canal de bênção por onde você passar. Aleluia! Que você seja um canal de bênção, que você seja como uma flecha enviada a corações, para que esses corações possam receber a cura. O Espírito Santo de Deus falava comigo durante toda essa semana sobre a passagem de José. E eu falava assim, eu debati o tempo todo com Deus, mas o que tem a ver José, Senhor, com a mulher samaritana? E o tempo todo eu lia, relia a história de José e ficava debatendo com Deus, mas o que tem a ver a história de José com a história da mulher samaritana? José, ele era filho de uma mulher estéril chamada Raquel. José era filho de Jacó e Raquel. José era invejado pelos seus irmãos. José foi jogado num poço, foi vendido como escravo. Ele foi humilhado, foi rejeitado. Só que Deus havia na vida daquele jovem uma promessa. E quando você tem uma promessa, ninguém pode deter os planos e os sonhos de Deus para a tua vida. José era da idade de 17 anos,
ele apacentava ovelhas com seus irmãos. E sendo ainda jovem, andava junto com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles e seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Fez o quê? Uma túnica. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que aos outros, odiaram. E não podia falar com ele pacificamente. Então teve José um sonho e contou a seus irmãos. E isso fez com que o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e ainda ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverá reinar sobre nós. Tu deverá ter domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. E José teve ainda um outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda tive outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Sabe aquelas feridas da tua infância? Que passam-se anos e anos. E as feridas ficam lá dentro. Sabe aquele complexo de rejeição? O tempo passa e as lacunas permanecem lá. Sabe aquelas dores do passado? Que nada preenche. O Espírito Santo de Deus me dá autoridade nessa tarde para profetizar cura em nome de Jesus. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Jesus é a vida. Jesus é a esperança. Jesus te cura nessa tarde de todas as suas feridas, mulher. Jesus restaura os teus sonhos. Jesus restaura as tuas feridas, o teu complexo de inferioridade. Jesus te cura. Jesus te cura. Volte a sonhar. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não. Mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo
Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se for volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Ninguém pode apagar os teus sonhos. Ninguém pode interromper o projeto que Deus sonhou para você. Talvez você pode se sentir injustiçado como José. Talvez muitos te ultrapassaram. Talvez muitos te humilharam. Talvez muitos zombaram de você. Talvez você tenha uma infância dolorosa, cheia de traumas. Mas Ele está aqui nessa tarde para te curar de todas as suas feridas, de todas as suas mazelas, de todo o seu complexo de inferioridade, de toda a tua baixa autoestima. Ninguém pode apagar os sonhos que Deus sonhou para você. Ninguém pode apagar os projetos que Deus desenhou para você. Não permita que ninguém, que nada, nem ninguém possa impedir o projeto de Deus para a sua vida. José ele foi injustiçado, José ele foi traído, foi humilhado, ele tinha muitos complexos. Se ele fosse olhar para dentro de si, talvez ele nunca tivesse competência para ser um governador. Mas Jesus, quando Ele olha para você e Ele te chama, Ele não está preocupado com as dores do teu passado, Ele não está preocupado com as dores da rejeição, Ele não está preocupado com os complexos e traumas. Mas Deus quer escrever para você nessa tarde uma nova história. Você pode ter sido injustiçado. Você pode ter sido como José, vendido como escravo por apenas 20 moedas de prata. Você pode ter sido injustiçado, ser lançado numa prisão. Mas se Deus tiver um projeto para você governar, para você liderar, não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, a promessa que Deus escreveu para você, ela cumprirá no momento oportuno. Esteja no centro da vontade de Deus. Tenha aliança com Deus. Faça renúncias. Negue o seu eu. Negue a sua vontade para ser cheio de Deus. Eu te convido nessa tarde. Você que precisa de cura. Você que precisa de um tratamento espiritual. Você que precisa de ser impactado nessa tarde. Receba da parte de Deus o maior psicólogo de todos os psicólogos,
aquele que cura o mais íntimo da tua alma, aquele que conhece o seu deitar, o seu levantar, aquele que conhece e sonda os teus pensamentos, aquele que conhece até uma lágrima quando cai dos seus olhos. Ele sabe, mesmo que você não diga uma só palavra, Ele conhece o mais profundo do teu coração. Ele conhece o mais profundo da tua alma. E se você nessa tarde precisa de cura, eu te convido nessa tarde, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Eu convido as pastoras para me ajudar aqui nessa tarde na ministração. E na autoridade do nome de Jesus, haja cura, haja cura, haja cura. Que haja cura sobre a sua vida, que haja cura sobre a sua vida nessa tarde. Eu profetizo a cura, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo nessa tarde um encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro com o Senhor, porque só Ele pode preencher o mais profundo da tua alma, só Ele pode preencher, só Ele. Se coloque sobre os seus pés, igreja. Ninguém pode interromper os teus sonhos. Ninguém pode interromper os teus sonhos. Eu convido aqui à frente o Ministério Vinho Novo. Espírito do Deus vivo. Esteja pronto para o que Deus vai fazer aqui nessa tarde. Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. E de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alto que não posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? De Deus não se esconde. O Espírito Santo de Deus te encontra aqui nessa tarde. O Espírito Santo de Deus te encontra aqui nessa tarde. Eu convido aqui a pastora Aurora, a pastora Ormezinda, a pastora Alcione, em nome de Jesus, que haja cura aqui neste lugar. Que haja cura, que haja cura, que haja cura. Eu convoco a igreja nessa tarde para estar em espírito de oração. Porque o Deus que cura feridas emocionais, o Deus que cura lacunas, o Deus que cura mazelas, o Deus que cura o passado de sofrimento, o Deus que cura o teu complexo de inferioridade, o Deus que cura o teu passado de rejeição, o Deus que cura a tua baixa autoestima, o Deus que cura a depressão, a ansiedade, a falta de paz interior. É esse Deus que está aqui nessa tarde trazendo cura. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer na tua vida aquilo que Ele fez na vida da mulher samaritana, quando verdadeiramente ela teve um encontro com Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa curar todos os teus traumas do passado, assim como Ele curou na vida de José, quando o seu único filho, chamado Manassés, Deus trazia uma promessa para a vida de José. Quando ele teve o seu primogênito, chamado Manassés, Deus curava o seu passado de sofrimento, Deus curava o seu passado de rejeição, Deus curava. E nesse mesmo Espírito Ele está aqui nessa tarde. E nesse mesmo Espírito o Senhor cura. Que o Senhor possa trazer cura ao teu coração nessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus possa encontrar o mais profundo da tua alma. Que o Espírito Santo de Deus possa te achar. Porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você adora em espírito e em verdade,
Eu pergunto para você nessa tarde: tem adorador aqui? Tem adorador aqui? O Espírito Santo de Deus quer te encontrar aqui nessa tarde. Seja impactado, seja cheio até transbordar. Seja cheio. Que os sonhos espirituais, os sonhos que Deus sonhou para você, que eles não possam ser interrompidos pelo teu passado de rejeição, pelo teu passado de humilhação, pelo teu passado de vergonha. Deus hoje escreve uma nova história para a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa te encontrar aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa te impactar. Seja impactado, seja curado, receba a cura. Aí onde você estiver, eu ministro a cura sobre a sua vida. Aí onde você estiver, eu ministro a cura sobre a sua vida. A autoridade de cura está sobre este lugar. Impacta agora a tua alma, o mais profundo. Seja sarado, seja sarado, seja sarado, seja sarado, seja curado do seu complexo de inferioridade, seja curado dos seus complexos, seja curado dos seus traumas, seja curado da sua baixa autoestima, seja curado, 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 na autoridade do nome de Jesus. Seja curado, seja curado, seja curado agora, seja curado. O Espírito Santo de Deus te cura nessa parte. Todos os teus traumas, todo o teu passado de sofrimento, todo o teu passado de rejeição agora, sobre a tua memória, o passado de sofrimento, os traumas. Eu não te conheço, nunca te vi, não sei nem o teu nome, mas Ele te conhece e Ele te cura. Ele te cura, Ele te cura. Seja curado, seja curado, seja impactado aqui nessa tarde, seja curado. Eu profetizo a cura interior na tua alma nessa tarde. Seja curada, seja um canal de bênção, seja curada em nome de Jesus. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado nessa tarde. Seja curada, seja curada, seja curada. Oh, Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus te cura, te cura, te cura, te cura. Eu ministro a cura, eu ministro a cura, eu ministro a cura, eu ministro cura sobre a tua vida nessa tarde. Oh, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nessa tarde ministra sobre a tua vida o poder, a restauração. O Senhor te cura. Em nome de Jesus, seja curado, seja curado. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Jesus, sejam curados, sejam curados, sejam curados,
Sejam curados. Sejam curados. O Espírito Santo de Deus te cura. O Espírito Santo de Deus te cura. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Jesus mudou de maneira sobrenatural a vida daquela mulher. Aquela mulher que tinha complexo de rejeição, baixa autoestima, complexo de inferioridade. Ela virou uma das primeiras evangelistas, segundo João. E muitos samaritanos creram que Jesus era o Cristo através daquela mulher. Porque eles viram a transformação na vida dela. E em João, no capítulo 39, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou. Disse-me tudo quanto tens feito. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós somos e temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você pode aplaudir esse Deus, porque você pode ter tido muitos traumas, você pode ter tido um passado de sofrimento, mas assim como o Senhor Jesus curou essa mulher dos seus traumas, dos seus ressentimentos, assim como Jesus preencheu as lacunas e os vazios de existência a vida daquela mulher, o Senhor nessa tarde traz cura espiritual sobre a tua vida, que você possa impactar outros através do seu testemunho de vida, que você possa impactar outros através do seu testemunho, porque muitos querem pregar bonito, querem abrir a Bíblia, mas se você não tiver um verdadeiro encontro com Jesus, não é por muito falar que vidas serão alcançadas. Quando se tem um verdadeiro encontro com Jesus, é notável, a presença de Deus fala mais que 1000 palavras. Que você possa ser impactado nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar nessa tarde.
E que você venha ser um canal de bênção por onde você estiver. Seja na praça, no clube, no seu trabalho, na sua igreja. Que você possa impactar vidas através do que Jesus fez na sua vida. Que Jesus possa te transformar e te usar como flecha. Como flecha que alcança o alvo. Que Ele possa te usar como flecha para alcançar corações cativos e oprimidos. Que Ele possa te usar com autoridade. Não importa em qual prisão te jogaram. Eu falo de prisão espiritual. Porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e parece que estamos presos. Presos por ressentimentos. Presos por mágoas do passado. E não conseguimos ver qual que é o projeto e o propósito de Deus para a nossa vida. Mas que na autoridade do nome de Jesus, que você possa ser usado como flecha que acerta o alvo. Em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Que em nome de Jesus, abraça essa pessoa que está aí do seu lado. E fala com ele assim, seja impactado nessa tarde. Pelo poder de Deus. Seja impactado nessa tarde pelo poder de Deus. Eu agradeço a pastora Aurora pela confiança. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre toda a sua vida. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a pastora Maiane. Amém. Com palavras poderosas para as nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe. Pastora, receba uma pequena lembrança. Amém. Aleluias, glória a Deus. Eu convido aqui o ministério de Marimbá. Nós adorando ao Senhor com 2 hinos. Apenas a nossa vontade é ficar ouvindo aqui, né, louvando ao Senhor a noite inteira. Mas como nós estamos com a programação apertada, nós iremos louvar o Senhor com 2 hinos. E logo após nós faremos um pequeno intervalo. Porque depois do intervalo o Senhor tem mais coisas para nos falar. Amém? Enquanto eles chegam aqui, eu gostaria de fazer mais um sorteio. Amém. Pegue aí seu papelzinho. A preciosa de número 112. Ninguém? Amém. A preciosa de número 90. Não? 103. Ixi. Número 5. Não? 86. Ixi. Número 3. Não? Nossa, Pai. 43. 12. Glória a Deus. Não? Vai, achei que era a pastora Delma. 116. Ó, subiu. Amém. Glória a Deus. Louva o Senhor com suas palmas. Amém. A nossa irmã ali. Amém. Só mais um e eu passo para eles. 92. Amém. A nossa amada irmã. Faça favor, irmã. Louva o Senhor com suas palmas. Glória a Deus. Vamos adorar com o ministério de Marimbá. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Somos o Ministério Renovo, ali do Marimbá. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor nos fala, 2 Coríntios 3,17.
onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, eu convido a você a se sentir com toda a liberdade, mas seguido de ordem e decência. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é limpo, Ele é puro. Só Ele cura e restaura a nossa vida. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. As palmas para o Senhor Jesus, igreja.
Glória a Deus, aleluia. Eu peço a toda amada igreja, aquele que pudesse colocar os seus pés, para juntos adorarmos ao Senhor Jesus, com toda a alegria, com toda a sua fé. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, ainda que os seus sonhos estejam sendo frustrados, ainda que as pessoas não acreditem nos seus sonhos, nós temos um Deus que tudo pode fazer. Então acredite e tenha fé. Luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. ainda pra finalizar, que a figueira não, só a igreja. E o produto todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Outra vez, igreja, tá lindo o coral, hein? Ainda Não haja fruto na frente, o produto da oliveira minta. todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Assim agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando. Amém. Esse ministério. Irmãos, nós vamos sair para o intervalo, mas antes, quem aqui já fez reforma em casa? Como é que fica, irmãos? Difícil, não é? Então, peço os irmãos para, por favor, não reparem, o templo está em reforma, né? Eu sei que está um pouquinho feio, mas em nome de Jesus, em breve, estará tudo lindo, amém? Para a honra e glória do Senhor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo mais tem mais louvor. Tem uma ministração abençoada também da pastora Renata. Eu tenho certeza que nós seremos impactados mais uma vez, amém? 15 minutinhos de intervalo e daqui a pouco a gente volta. Que Deus abençoe.